Então, vamos dar início a mais uma videoaula, aula hoje de ciências. Pois é, nas aulas passadas a gente falou um pouquinho sobre a vacinação, a gente viu que tem alunos que sabem a respeito sobre gripe e resfriado, lembra? Falamos sobre fungos, vírus e hoje vamos falar sobre os protozoários, tudo bem? Então, mas o que são os protozoários? Onde vivem? Do que se alimentam? Não, brincadeira. Bem, os protozoários, eles são micro-organismos, certo? Que possuem apenas uma única célula. Eles vivem, na sua maioria, em ambientes aquáticos, mas há também aqueles que vivem em terra úmida ou na lama. Alguns deles são parasitas e provocam doenças em animais e até mesmo nos seres humanos. Tia, e quais são as principais doenças causadas por esses tipos de protozoários? Bem, tem a amebíase e a giardíase. E a forma de contágio é um pouco semelhante, né? Praticamente semelhante, porque se deve à má condição de higiene e alimentação e falta de redes de esgoto e água tratada. Então, essas são uma das formas de contágio. E aí, os sintomas, eles são diferentes, né? A amebíase, ela está presente na água, certo? E aí, se você não lavar bem frutas e verduras, você pode ser contaminado por elas, certo? A giardíase também, ela no organismo, meu Deus do céu, travou aqui o brequetê. No organismo, ela causa diarreia e dor no abdômen. Já a outra amebíase, o parasita, ele fica instalado no intestino e ele causa diarreias com sangue. Vou colocar aqui a diferença entre uma e outra e para vocês compararem com calma. Vocês podem observar, né, aí as diferenças. Bem, e tia, e sendo assim, qual seria a forma para eu me prevenir dessas duas parasitoses? Bem, a forma mais adequada seria o saneamento básico, né? E adotar hábitos de higiene, lavar as mãos com frequência e lavar os alimentos que são consumidos crus, tipo frutas, né? Tem gente que come verdura, né? Legumes crus, então, por favor, lavar bem, não é só uma questão de higiene, de você proteger aquilo que está entrando no seu organismo. Bem, falei um pouco da amebíase e da giardíase, mas tem outros tipos de doenças, né? E sendo que a amebíase e a giardíase, elas são doenças curáveis, elas têm tratamento. Agora, as duas outras que eu vou falar para vocês são bem diferentes. Temos a doença de Chagas e a malária, certo? Lá na página de vocês, na página 40, tem mais informações. Eu vou tentar ser o mais clara possível. A doença de Chagas e a malária, elas também são transmitidas, são doenças causadas por protozoários, mas essas doenças, elas são transmitidas através de insetos infectados. No caso da doença de Chagas, ela é transmitida, o responsável por espalhar, digamos assim, essa doença é o barbeiro. É o inseto responsável pela transmissão da doença de Chagas por meio das suas fezes. Já a malária é transmitida pelo mosquito prego, né? Então, são
dois tipos aí de transmissores bem distintos. E como seria a forma de combate? Bem, o combate se daria eliminando, né, o foco, né, o inseto. Ou adotando medidas individuais, passar repelente, colocar telas nas janelas, usar mosquiteiro, né? Como vocês podem ver, essas doenças elas são mais comuns na zona rural. A diferença delas para que eu citei anteriormente é que elas não têm cura, elas têm tratamentos, né, paliativos que podem retardar os sintomas, né, diminuir os sintomas, mas elas não têm cura no caso. E para finalizar aqui, temos... lembra daquela pesquisa que eu pedi para vocês sobre doenças negligenciadas? Pois é. Algumas eu consegui dar o visto, outras eu não consegui dar o visto, mas ela se encaixa perfeitamente nesse conteúdo de hoje. Na página 41, vocês vão procurar no dicionário o significado da palavra negligenciar. Quando é que é uma doença negligenciada? Por exemplo, nos países mais que tem comunidades mais humildes, que tem pessoas em situação de saneamento precária, a gente pode dizer que é uma doença negligenciada porque o governo ele não contribui